Nossos desejos de muita paz a todos neste primeiro programa do último mês do ano de 2023. 2023, aliás, marcado por dois grandes conflitos armados. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que iniciou ainda no ano passado e sem perspectiva de cessar, e, mais recentemente, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, no Oriente Médio, na faixa de Gaza, e que tem o risco de se espalhar por todo o Oriente Médio. Mortes na guerra e mortes sacrificiais é o nosso tema de hoje no quadro Comentando a Notícia. Quem mata é quem morre nas guerras, portanto, é apenas um dos aspectos que nós pretendemos desenvolver. Mas há um outro das pessoas que arriscam a sua própria vida para salvar a vida de um outro alguém. Também temos o quadro Nós e o Mundo, com o tema A Sua Marca neste Mundo. Prezados amigos, estamos iniciando o nosso quadro Comentando a Notícia de hoje. Como eu falei na abertura, vamos falar sobre mortes nas guerras e mortes sacrificiais. A gente explica esse segundo tipo mais à frente. Eu vou começar aqui com a Andréia, pedir que ela comente alguma coisa, baseado, obviamente, nos esclarecimentos dos espíritos superiores, na codificação da doutrina espírita, qual é a opinião dos espíritos superiores, o que Kardec complementou. E eu vou iniciar com duas questões exatamente retiradas do Livro dos Espíritos. A primeira delas está conectada, mas não é tão específica, a segunda sim. A primeira, porque a primeira fala sobre legítima defesa, aliás, um tema também que a gente pode desenvolver no momento oportuno. Em caso de legítima defesa, é a pergunta 748, escusa, quer dizer, desculpa, né, Deus, o assassínio? Resposta, só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar a sua vida, sem atentar contra do seu agressor, deve fazê-lo. E a 749 diz, tem o homem culpa dos assassinatos que pratica durante a guerra? Então nós agora entramos na raiz do problema, né? Não quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Gente, então a Andréia vai comentar, a gente chama a atenção de fato bem recente. Eu citei dois conflitos armados que vêm se estendendo já há algum tempo. O mais antigo entre a Rússia e a Ucrânia, todo mundo já ouviu falar e cada um tem suas opiniões, etc., mas não é o caso. Mas esse conflito agora mais recente entre o grupo palestino Hamas e Israel, o início dele, de mais este episódio, que vem já ao longo da história se repetindo, todo mundo sabe o que aconteceu, como é que iniciou, né? E acho que nós chegamos exatamente no aspecto mais importante que a Andréia e a Mariana vão comentar, de como essa situação, esse tipo de conflito envolve mortes, envolve vítimas, questões políticas, religiosas, geográficas, enfim, uma série de coisas. O problema é como isso se dá. O que aconteceu lá em Israel, no dia 7 de outubro, é uma coisa estarrecedora. E ainda tem gente que defende. Aqui no Brasil, inclusive. É inacreditável. Andréia. Bem, aqui pela questão, né, tem uma parte bem importante dessa questão que os espíritos respondem da seguinte forma, né? Só a necessidade pode desculpá-lo. Então, caso a pessoa se defenda num ato de legítima defesa, a necessidade entraria como um atenuante. Mas os espíritos chamam a atenção aqui na resposta para o seguinte: caso você possa evitar de provocar a agressão, então é necessário evitar essa agressão, né? Mas como o seu Wilson está trazendo aqui, que é um evento do qual todos nós acompanhamos, né, pelas mídias, pela televisão, e sentimos muitíssimo
nós também temos que ponderar, não é verdade, a questão histórica, sociocultural, a questão de crença religiosa, são tantas variáveis interferindo, não é verdade? E quando nós pensamos que se podemos conversar, dialogar com as partes, se pessoas racionais, pessoas inteligentes, né, sentassem e negociassem, então a gente entraria na segunda questão, na segunda parte da questão, que é: podemos evitar a guerra, podemos evitar o ataque, podemos evitar essas consequências danosas, graves, né, para pessoas que sabemos estão ali envolvidas e que nesse momento estão sofrendo essas consequências. Bem, sempre que nós pudermos pensar nessa saída diplomática, nessa negociação, nessa conversa, sempre teríamos que optar por essa alternativa. Mas não é bem isso que acontece. Ainda não acontece, né? Porque nós ainda estamos com a predominância do homem, né? Animal ainda. Nós ainda não atingimos, né, os sentimentos espirituais, que são os sentimentos mais elevados, né? Do respeito, do amor pelo nosso próximo. Então nós assistimos à guerra e ficamos estarrecidos pelas crueldades que ali são praticadas, né? O excesso, né? Ali naquela coisa da defesa, então comete-se um excesso maior. Então isso nos mostra o quanto temos que percorrer na escalada evolutiva, o tanto que nós temos que refletirmos o que nós estamos fazendo, como está sendo o nosso proceder. Os ensinamentos que Jesus nos trouxe sobre o amor, sobre a caridade, eles estão chegando em todos nós. De que forma? Andréia, a resposta da questão 749 ali, ela fala a respeito dos combatentes. Exato. Né? De quem tira a vida, ele diz que está isento porque está cumprindo ordens, né? É o trabalho dele, defesa da pátria, seja lá quais sejam os valores, as motivações. Mas e em relação às mortes dos civis, do ponto de vista espírita, especificamente, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores o seguinte: toda essa mortandade, às vezes milhares e milhares de pessoas que morrem, qual era o destino delas? Como é que Deus, onde é que fica Deus e essas vítimas? Né? Será que a gente a doutrina espírita oferece uma explicação, porque é tanto sofrimento, é tanta dor e tantos óbitos que parecem ser gratuitos. A gente tem que ter muita cautela e cuidado na observação desses fatos, não é verdade? Porque não se pode aplicar uma regra para todos. Então, cada espírito ali envolvido tem, com certeza, um planejamento reencarnatório, está muitas vezes passando por uma expiação, uma provação, necessita passar por algumas condições, mas a violência, como a Mariana trouxe, a violência exagerada, né? Aquilo que se perde o controle, isso parece desumano, a gente não pode aceitar isso de uma maneira como se fosse destino, não é verdade? Você acha... Embora a resposta diga que o homem é culpado pelos homicídios que comete durante a guerra, ele diz, não quando é obrigado a fazê-lo por forças. Sim, isso do lado do soldado, digamos assim. Exato. Né? Mas nós estamos querendo tentar trazer a situação das vítimas civis. Foi o caso agora, e é em todas. Né? Há um bombardeio, por mais que hoje a tecnologia permita, com drones, inclusive, mísseis teleguiados, muito certinho e tal, mas muitas vezes erra no alvo, pega civis, não tem como. Crianças, adultos, mulheres, idosos são vítimas, há centenas. Então a pergunta que fica no ar é essa: será que Deus está provendo isso? Está vendo? É claro que está, faz parte dos seus atributos básicos, a onisciência, aí entra a onipotência, ele poderia parar, não para. O que significa dizer que a humanidade ainda tem necessidade de passar por esse tipo de experiência, né? E que, agora, como é que fica? Será que
por isso que eu puxei você, acho que pelo que eu entendi, você concorda comigo, de que não necessariamente essas pessoas todas estavam marcadas para morrer, né? É o livre-arbítrio de poderosos, muito mais fortes do que as pessoas desarmadas, e que se impõem sobre as outras, né? Então, poderíamos dizer que são vítimas inocentes. Claro que deve ter as suas deficiências morais, os seus problemas, mas não a esse ponto de perder a vida. Embora o conceito de vida, do ponto de vista espiritual, uma vida no meio de tantas reencarnações, não seja assim tão importante. Mas todo o sofrimento que causa, a perda da vida dela, para os seus familiares, que ficam tantas crianças órfãs, por exemplo, né? Então, é um efeito que se propaga em ondas, que atinge muitas pessoas. E a gente tem que ficar bem alerta a isso, para justamente como você falou, não criar uma generalização. Para a gente puxar um pouquinho mais ainda, eu teria que ler somente mais uma questão aqui, que é a questão 671. A gente não vai dar tempo de comentar muito mais, porque nós temos aquelas mortes sacrificiais para analisar também. Na 671 pergunta o seguinte: que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os citava outrora a sacrificarem seus semelhantes? E a resposta: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda ame cada um seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que se lhe dê. Porque, então, até há de se fazer uma guerra ao outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos povos cultos. Então, nós vamos nos abster de comentar essa aqui, por uma questão de tempo, a gente poder se disciplinar aqui, para não sobrar tempo de analisar outra questão. Mas eu acho que fica bem claro pela leitura o posicionamento dos espíritos em relação às chamadas guerras santas, que eles não se justificam, né? Se Deus é um só, portanto somos todos irmãos, nós deveríamos primar pela fraternidade, se entender, se perdoar, se tolerar e, como a Andréa falou lá no comecinho, tentar se entender a todo custo. Bem, eu vou passar a questão 951, um pouquinho mais à frente do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, é motivada essa citação, viu, gente? Houve no dia 20 de outubro, no norte do Paraná, cidade de Cambé, a situação seguinte: uma mulher na rua foi atacada por um enxame de abelhas, e um homem foi interferir, tentar salvá-la, conseguiu conduzi-la até o hospital, e acabou perecendo ele, porque foi picado tanto pelas abelhas. Aliás, hoje eu li que lá, acho que no Pará, no Amazonas, morreu um casal também atacado por abelhas ontem ou hoje. Mas nesse caso específico, essa pessoa, esse senhor, ele acabou perecendo. Então, essa questão, a gente percebe aqui na questão 951, diz o seguinte, né, a Mariana comenta: não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes? Resposta: e isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio, porque ele vinha falando nas perguntas anteriores sobre o suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. A gente nem precisa ir seguir à frente. Eu lembro só, para a Mariana complementar, que isso é muito comum em relação a afogamentos. No veraneio, nas praias, do Brasil inteiro, e talvez no mundo. Agora, com frequência, por imprevidência ou não, criança, jovem, pessoa que não sabe nadar, passa mal na água, e parentes, às vezes, ou às vezes estranhos, tentam salvar e acaba ela aparecendo, e às vezes os dois. Então, acho que é o que consta nessa pergunta aqui, né, Mariana? Sim, é o sacrifício, né? Então, vai falar sobre as mortificações, sobre os sacrifícios que as pessoas fazem. E se elas têm algum mérito, né, para Deus. Então, quando nós nos doamos, fazemos algo
para ajudar, para auxiliar o próximo, o que vai contar é a intenção. A intenção desse ato. Porque se eu me coloco em perigo para poder satisfazer o meu orgulho, a minha vaidade, isso não tem valor nenhum e isso aí vai me trazer sérias consequências na minha marcha evolutiva. No momento em que eu me coloco, como no caso desse senhor lá em Cambé, que ele sacrificou a própria vida em auxílio dessa pessoa que era uma pessoa desconhecida. Né? E nós temos muitos casos, né? Toda semana a gente vê casos de afogamentos, de pai que tenta salvar o filho, salva o filho, o pai perece, mãe também, né? Então tem um caso de uma mãe que pulou dentro de uma jaula de jacaré para tirar o filho que tinha caído. Né? Essa conseguiu salvar o filho, ela também saiu, né? Ela não pereceu, mas ela depois ela pensou assim, meu Deus, né? Foi um ato de amor. Né? Então a pessoa nem pensa nela mesmo, no risco, ela se joga. Né? Então isso é o amor, né? O amor, o respeito pela vida e pelo ser humano. E aí diferencia bem de suicídio, né, André? Com certeza, porque a pessoa está fazendo por esse ato de caridade, né? Que está embutido na consciência dela, né? Então ela já faz por isso que a Mariana também comentou, né? Ela faz por uma questão de princípio, de valor, do que ela aprendeu, de desenvolvimento moral. Nem sempre ela vai avaliar os riscos, ela apenas se coloca na situação para o auxílio do próximo. Isso eu acho que realmente não... Eu já me perguntei se eu, numa situação dessa, o que eu faria. Depende, né? Porque às vezes tem o problema da pessoa também não saber nadar, né? Exato. Se ela não sabe, daí não sei. Respondo vocês, cada um que se pergunte o que faria, né? Porque vale a pena, daí então, é aquilo que acontece muitas vezes que eu citei, perece os dois. Porém, também, mesmo que isso aconteça, só a intenção da pessoa tentando resolver de qualquer maneira já vai contar muito. Não sei se vale a pena. Do ponto de vista racional, não, mas moralmente, sim, né? Ficamos por aqui com o nosso Comentando a Notícia de hoje. Jornal Comunicação Espírita. Matéria de capa desta edição: a reencarnação sob diversos aspectos. Editorial: O Lado da Luz. Em Trocando em Miúdos: educação, oração e mudanças, aforismos que enriquecem a alma. E ainda uma abordagem especial sobre as doenças mentais à luz da doutrina espírita. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos! No quadro de hoje, Nós e o Mundo, vamos falar, eu e a Rose, sobre o tema muito interessante, a sua marca nesse mundo. Você já deve estar pensando aí com você, né? Fazendo essa reflexão, buscando também entender qual seria a sua marca nesse mundo. Será que a gente aqui, nesse plano, quando estamos encarnados, nós entendemos na totalidade ou na integralidade as tarefas que nós viemos aqui exercer, executar, ou as provações que nós viemos passar? Será que em algum momento da nossa existência nós nos deparamos com as dificuldades e vai brotar na nossa mente, no nosso pensamento, essa pergunta: mas afinal, qual é a minha missão aqui na Terra? Bem, segundo Divaldo Pereira Franco, a nossa missão aqui na Terra, e a Rose vai falar mais sobre isso também, é servir, né? No Espiritismo, nós sempre seguimos essa máxima que é: fora da caridade não há salvação. E Divaldo, num texto belíssimo de Joana de Ângeles, fala que o servir, onde nós estivermos, na maneira como pudermos, na família que estivermos nascido, né? No trabalho, nos locais onde passamos,
Se a gente colocar na nossa mente que o servir é a parte mais importante, nós estaremos colaborando com o nosso mundo, com as pessoas, com o meio social, interagindo de uma forma benéfica e exercendo a caridade. Você concorda com isso, Rose? Bom, não tem como discordar, né? Na doutrina espírita, os espíritos nos ensinam, através das mensagens, da codificação do Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da codificação espírita, que nós renascemos, que nós reencarnamos na Terra com uma dupla tarefa, uma dupla missão. Promovermos o nosso desenvolvimento pessoal, intelectual, cuidar do corpo físico, espiritual especialmente, e colaborarmos para a harmonia e o crescimento do ambiente que nos acolhe, para de alguma forma desempenharmos a nossa missão pela qual Deus nos colocou na Terra, colaborando com o universo, colaborando com o mundo. Pensando nisso, o que nós normalmente buscamos, né? Nós tentamos identificar qual é a melhor coisa que eu posso contribuir para com a Terra, de que forma eu posso ser útil, qual é o meu dom, qual é a minha utilidade. Mas para mim, as coisas às vezes são um pouco diferentes. Por quê? Porque às vezes a gente tem até vocações, mas a vida humana não permite que a gente as desenvolva nessa encarnação. Então nós temos que aprender a trabalhar com o pequenininho, a fazermos da melhor forma o nosso trabalho de cada dia, esperando, né, poder contribuir de alguma forma na nossa pequena tarefa diária executada com a perfeição possível. Eu trabalho com grupos de jovens, né, num projeto social com um grupo de adolescentes, e nós temos um dos módulos que se chama Vidas que Marcam. Então a gente trabalha diversos paradigmas, né, que se contrapõem aos ídolos de momento e em que nós podemos nos espelhar de alguma forma e que podem servir de modelo para esses jovens. Uma das vidas que me impressiona e que eu sempre estudo com eles é de um bioquímico dos Estados Unidos chamado Clair Peterson. Você já ouviu falar dele? Nunca, né? Não lembro dele. Ninguém ouviu. Entretanto, o que o Clair Peterson fez que me impressiona e impressiona algumas pessoas tanto? Ele era um estudante, né, obscuro até, e foi encarregado de fazer um monte de pesquisas com datação de urânio e chumbo para tentar determinar a data da Terra, quantos anos realmente tinha, se a história bíblica era verdadeira, se as pesquisas científicas eram verdadeiras, qual era a idade real da Terra. E ele começou a pesquisar. E pesquisava o decaimento, né, com a datação do urânio e chumbo, e tudo que ele olhava parecia contaminado com chumbo. Ele não conseguia fazer a datação. Ele levou anos pesquisando e não descobria a idade certa da Terra, porque parecia que tudo estava contaminado com chumbo. Até que ele conseguiu isolar totalmente um laboratório completamente de contaminação exterior e conseguiu determinar que a idade da Terra era de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Mas o que ele descobriu nessa pesquisa dele? Que parecia que tudo estava contaminado com chumbo. E ele ficou impressionado com isso, porque o chumbo causa doenças terríveis nas pessoas, especialmente nas crianças. E começou a enxergar essa contaminação no mundo e foi aprofundando sua pesquisa. E descobriu que a Terra estava contaminada por causa de um aditivo da gasolina, à base de chumbo, que estava prejudicando a saúde do meio ambiente, das pessoas, ocasionando alucinações, ocasionando mortes. Quando ele começou a publicar os resultados, a indústria do petróleo começou a pressioná-lo, retirou as subvenções, ofereceram fortunas para ele abandonar a pesquisa e ele se recusou. Ele continuou pesquisando por conta própria, pressionado, perseguido, sem subvenção, até que o trabalho dele produziu a retirada desses contaminantes de toda a gasolina. E foi reduzida em 80% a contaminação pelo chumbo na Terra. Nossa! Então, esse homem salvou milhares de vidas e ninguém conhece o nome dele. O que ele fez? Ele fez muito bem feito, sem desistir, sem se deixar corromper, o trabalho colateral que surgiu
pequenininho aparentemente, mas para nós fundamental, da pesquisa fundamental dele, que era a datação da idade da Terra. Isso é que eu quero, que possam dizer, né, de cada um de nós, quando nós terminarmos a nossa existência. A nossa vida valeu porque a gente executou bem a tarefa que nos apareceu, que nem era, às vezes, a nossa meta de vida. Exato, e é importante também, né? Que linda história. Eu gosto. Nossa. Sou admiradora dele. E deve ter até algum filme falando sobre isso, não? Tem no YouTube pequenos vídeos que eu passo para os jovens, às vezes, sobre a vida dele. É fantástico. Clyde Cameron Patterson. Vou anotar. Bem, eu acho que é importante dessa história, né, Rose, a gente perceber também que esse exemplo, é um trabalho grandioso de um cientista que passou anos fazendo um estudo. Perseguido e menosprezado. Assim como tantos outros cientistas que nós acabamos tomando conhecimento de cientistas que descobrem tipos de medicação, tipos de vacinas ou compostos alimentares que vão auxiliar a humanidade, com certeza, né? Mas a gente também pode prestar atenção nas pequenas funções, né? Nas pequenas tarefas de cada um, como a Rose falou, que a gente possa executá-las bem, que a gente possa entender que aquilo não é feio, a gente nada é pequeno não ser é bem pequeno, feito. Exato, mas que a gente faça com o coração, com o amor. Bem, né, isso. Rose? Falando em amor, tem um poema até que eu selecionei da Marianne Williamson, Return to Love, que é o seguinte: nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossas trevas, que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso ou fabuloso? Na verdade, pergunto: quem é você para não ser? Você é uma criança de Deus. Fazer-se menor não serve ao mundo. Não existe iluminação em diminuir-se para que outros não tenham segurança à sua volta. Nós nascemos para manifestarmos a glória de Deus dentro de cada um de nós. E não é apenas em algum de nós, é em todos nós. E à medida que deixamos nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão às outras pessoas de fazer o mesmo. À medida que nos libertamos do medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Isso nos lembra a passagem que Jesus nos ensinou. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Não é para a glória própria, mas para a glória de Deus, que temos que fazer o nosso melhor. Sejamos gratos então, né? Eu acho. Muita paz. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. E ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.